Bueno, entonces les decía que les pido disculpas por el idioma, que voy a intentar hablar despacio. Me estaba presentando, soy historiadora, investigo la historia de las villas en la ciudad de Buenos Aires y voy a coordinar esta sesión. Les voy a pedir por favor que para poder discutir sobre este eje sobre políticas gubernamentales y prácticas territoriales, que es tan importante en nuestras ciudades, en el presente y en el pasado, que por favor respetemos los tiempos de exposición, los 15 minutos por exposición, para poder tener al final una discusión y abrir a preguntas. Dicho esto, bueno, doy paso a la primera presentación, que es la de Karen. Prefiero no leer el título porque mi pronunciación del portugués es mala, así que no sé si Karen está por ahí. Sim, Genial, estou aqui. perfecto. Bom dia a todos. Buen día. Vou compartilhar, então, a minha tela. Então, meu trabalho, intitulado Jogos e Tratativas na Produção do Espaço Urbano Irregular, foi a partir de um estudo que eu já estava fazendo de mestrado sobre a produção da irregularidade numa cidade aqui, uma média cidade na região oeste do Paraná, tá? E todas essas produções que vieram ocorrer depois do período que eu estava estudando, que foi até a década de 2000. Então, o tema dessa discussão é discurso da urgência na produção do espaço urbano irregular, justificado na racionalidade neoliberal entre os anos 2000 e 2017. Desculpa. O objeto é um estudo de caso sobre a ocupação do Jardim Gramado pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Essa ocupação ocorre ali no final da década de 90, né? E há um processo de contínuas relocações, né, desses ocupantes, em decorrente de uma ameaça de reintegração de posse, então na cidade de Cascavel, né, na mesma região oeste do Paraná. O fenômeno é verificado através de uma pesquisa ex poco fato, do aumento substancial do valor do solo urbano e a reprodução da desigualdade social na produção socioterritorial justificada pela voz de vários autores. Então, eu vou identificando essas justificativas, né, que vêm embasar esse processo de remoção. Então, algumas mudanças conceituais, como eu comuniquei, né, eu estudava a produção da irregularidade urbana até a década de 2000, há mudanças conceituais nessa relocação aí dependente do papel do Minha Casa Minha Vida, do programa, né, vem representar, e depois na retórica dos processos de reintegração de posse que vem ocorrer. Falando um pouco sobre a ocupação, né, ela ocorre em 1998, próximo a um condomínio fechado, chamado Jardim Gramado, então eles adotam esse nome. Já nos anos ali, logo posteriores, ele já tem o processo de reintegração de posse julgado, né? Então, o movimento começa num processo em parceria, principalmente com o município, tentando resolver essa situação, né? Então, há uma situação de realocação de parte das famílias entre os anos de 2004 e 2009 em outros projetos, né? Sempre em parceria com o município, cedendo a área, as companhias estaduais, então a Coapar, né, foi a primeira que fez essa parceria num projeto de autoconstrução assistida, relocou 288 famílias. Depois foi feito um projeto de realocação requerendo recursos lá do governo federal, onde entrou nesses projetos 24 famílias, e depois já com o programa Minha Casa Minha Vida vigente,
ocorre também um processo de realocação de 178 famílias. A problemática disso, né, claro, o empenho do movimento em conseguir parcerias e novos, né, locais para realocação, mas sempre houve uma retirada parcial das famílias, e as que permaneceram tinham esse discurso: não, nós vamos falar com o proprietário, né, vamos fazer uma negociação para a gente permanecer. Então, este local, né, o Jardim Gramado, sempre funcionou como um repositório de famílias de baixa renda, porque com essa relocação parcial nunca se esgotava essas famílias, sempre existia a reposição, né? Também a gente vai verificar que a questão nas relocação dessas famílias para essas novas áreas, a regularidade do terreno não era uma preocupação assim dos gestores, né? Porque tanto a situação aqui dos projetos de ocupação nessa letra B aqui de 2006, quanto na letra C, houve ocupação dessas casas ainda não na sua regularidade total, tá? Já verificando a questão do Minha Casa Minha Vida, né, há já nesse processo de existiam os projetos, e na passagem dessas áreas para o Minha Casa Minha Vida, troca de gestão, também houve uma certa insegurança das famílias que já tinham feito contrato, principalmente com a Coavel, que é a companhia local de habitação, então ocuparam essas áreas, né? Foi a justificativa para ocupar as áreas que estavam em projeto ainda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida vem trazer um congelamento dessas situações de novas ocupações. Então, a prefeitura começa a fazer o atendimento a essa faixa 1, né, do programa. Aqui em Cascavel, então, foram um total de 3.529 unidades habitacionais espalhadas em 11 conjuntos residenciais entre 2017. Então, nesse período, há um congelamento, né, dessa nova produção de espaços urbanos irregulares. Foi verificado que Cascavel superou em 110% seu déficit habitacional, o déficit calculado pelo IBGE lá de 2010, né? E o programa fez esse papel, né? Rede articulada entre empreiteiras e recursos financeiros para novas ocupações, daí irregulares, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui é a ocupação do Jardim Gramado, né, em 2004. Aqui foi a segunda área, né, proposta, né, e o que foi negado lá no ano de 2000 pelo movimento foi o que veio a acontecer a ocupação no ano de 2017. Só para a gente ter uma ideia, né, do que veio acontecer, então, analisando a matrícula desta área aqui, né, do lote 393, é verificado que, no primeiro momento, né, há uma proposta de venda da proprietária inicial com a incorporadora, que era dona dessas áreas aqui, só que foi uma venda que foi cancelada. Na sequência, a doação desta área aqui para o município. Daí o município faz permuta desta área aqui com outra, que foi o que aconteceu aquele primeiro projeto regular que foi destinado lá 178 famílias. Depois, há uma permuta, né? Essa permuta aqui ocorreu, né? Essa troca entre áreas. A incorporadora dona dessa área fica proprietária desta área aqui também, né? Com essa permuta. Ela vende essa área para uma segunda incorporadora, e essa segunda incorporadora vende a área por desapropriação, né? Vende essa área novamente para o município. E aqui é a posição, né, na cidade dessas duas áreas aqui. O Jardim Gramado, então,
ficava próximo a essa região da BR. Essa segunda área, né, do 393, não se encontrava no perímetro urbano na época. Então, a gente nota um aumento aí do valor substancial, né, a valorização dessa área, desde o primeiro momento, lá em 2000 até 2015, que ela volta para a propriedade do município, né? Então, já finalizando aqui, é engraçado, né? É curioso, né? Essa falta de resolutivas efetiva da área entre 2000 e 2017, né? Percebe-se que não é pela falta técnica, né? Porque foram feitos vários projetos de realocação, né? Que deram um total de 390 unidades, né? Mesmo pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Que o movimento entra não diretamente, mas indiretamente, né, nesse déficit habitacional de 110%, e também não justifica o discurso de urgência, né, por falta de infraestrutura da área, já que o município, né, conhecedor dessas problemáticas, também era o detentor da área em 2015, né, e a relocação foi feita efetivamente em 2017. Com isso, nota-se a racionalização gerencial, né? Então, dispensa princípios jurídicos dos direitos fundamentais do processo de reintegração de posse, né? Validando a ocupação, então passa-se por um processo jurídico, e lá, tendo o Ministério Público, deputados federais juntos, todos eles vêm validar essa deslocamento dessas famílias para essa área sem infraestrutura. Na questão do custo-benefício, né? Então, nota-se a valorização da área, regularização e venda pela Coavel agora nessa nova proposta. Então, essas famílias ocupam a área do jeito que dá, e a Coavel, como companhia de habitação, tentando regularizar agora essas áreas e venda para essas famílias, né? Então, nota-se a articulação das forças locais entre o capital financeiro, que captura os instrumentos da cidade. Então, formação de base de reserva, e gera esses resultados, né? Colabora para a geração desses resultados periféricos, novamente, com a carência de infraestrutura e exclusão social. É isso. Desculpe aqui eu correndo tudo para dar um tempo. Mas é isso a pesquisa, tá? Muchas gracias, Karen. Perfecto los tiempos. Entonces ahora seguiríamos con Camila y Patricia. No sé si están por ahí. Olá. Hola. Sou a Camila. Sí. Posso compartilhar? A apresentação está aparecendo? Sim. Sim. Então, meu nome é Camila Pernambuco, sou doutoranda no programa de pós-graduação da PUC Campinas. Esse artigo eu fiz em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Patrícia Samora. Faz parte da minha tese que está em andamento. O título do artigo é Gentrificação Verde, a nova face do urbanismo nas cidades brasileiras, o caso das áreas de ressaca da cidade de Macapá. No resumo, já trago, né, essa definição do termo gentrificação verde, que é um conceito que vai ser uma justificativa nesse argumento ambiental de preservação, recuperação das áreas verdes e projetos sustentáveis, mas que, na verdade, esconde esse processo de renovação urbana e remoção de classes sociais mais baixas e favorecimento de determinadas classes, que são as de maior poder aquisitivo. E é um processo que vai ampliar a questão da vulnerabilidade dos pobres urbanos pela apropriação do solo pelo mercado imobiliário, que detém o capital e coordena como o espaço vai crescer, acentuando a desigualdade e impedindo o acesso democrático da cidade.
O recorte espacial é na cidade de Macapá, capital do Amapá, especificamente as áreas de ressaca. Desculpa, as palavras-chave seriam áreas de ressaca, gentrificação verde, Macapá e vulnerabilidade. Inicio o artigo, né, trazendo essa questão ambiental diante das mudanças climáticas, as manifestações extremas do meio ambiente, conciliando com as questões dos impactos causados pelas ações humanas, que criam esses espaços urbanos inseridos nessa ótica dual, onde tem o espaço construído e o espaço natural, que conflituam entre si. E dentro desse confronto ainda tem esse outro confronto que é das classes sociais, e gerando esse conflito socioambiental urbano, né, numa extrema complexidade. Então, abordar as práticas urbanas associadas ao meio ambiente nesse contexto requer uma dedicação, sobretudo pelo modo que as cidades se apropriam e constituem-se, onde os espaços de relevância ambiental são afetados e danificados. Nessa perspectiva, né, de formação de um espaço de segregação, insiro a questão da gentrificação, só que indo além daquela questão original, inserindo agora a questão do parâmetro ambiental, e que é denominado gentrificação verde. Trago uma citação do Vilaça, que aborda justamente essa questão da localização como sendo o fator que determina o espaço intraurbano. Quais são as questões que vão determinar essa localização? E os acessos, os transportes, a mobilidade, a disponibilidade de serviços públicos, equipamentos públicos e outras questões. Mas isso vai determinar o quê? Que pessoas precisam se consolidar em determinadas regiões. E muitas vezes essas regiões acabam sendo áreas de relevância ambiental, que nesse caso são as áreas de preservação permanente que eu estou abordando. E Macapá segue esse padrão brasileiro que nós consideramos desse processo de consolidação em áreas de fragilidade ambiental. Um probleminha aqui na hora de passar. Pronto. Aí, um breve histórico de Macapá. Sou de Macapá, é localizado no extremo norte do país, a capital é Macapá, do estado do Amapá. A formação urbana foi iniciada em 1758, com a fundação da Vila de São José de Macapá. Em 43 se torna unidade federativa, em 88 é elevada à categoria de estado pela Constituição. A capital é um território altamente atrativo para investimentos externos e imigração de comunidades do interior do próprio estado e de estados vizinhos e do nordeste do país. Entre 43 e 88, houve uma política de valorização territorial e incentivos devido à distribuição da terra e também à questão de grandes projetos mineradores que ocorriam na região, tornando o estado altamente atrativo para quem buscava melhores condições de vida. E, em consequência, em 90, houve uma escassez da terra urbana, devido a essa elevada taxa de ocupação do solo. Havia um contingente populacional grande, mas pouca terra para que comportasse essa população. E aí que entra o contexto de ocupação dessas áreas de preservação permanente, que regionalmente se chamam áreas de ressaca. A questão da gentrificação, né, foi definida pela Ruth Glass em 64, quando ela detectou nos bairros londrinos esse processo de reconfiguração urbana e elitização do território, mas Gold e Lewis, 2016, trazem essa nova abordagem, inserindo questões de gênero, raça, estilo de vida, política, desigualdade, planejamento urbano, sociologia e justiça ambiental. E é fundamental para compreender esse processo de gentrificação verde, que os autores colocam como um caso emblemático o Highline Park, em Nova York, que foi uma revalorização de um centro que estava em decadência, a partir de implantação de uma série de mobiliário urbano, de equipamentos públicos, que valorizou aquele território com essa bandeira verde do projeto, mas que elevou o preço do território, mudou a configuração espacial, a população que ali residia se sentiu obrigada a se retirar, porque não conseguia acompanhar o ritmo, o estilo de vida que foi inserido naquele território. E os autores colocam como três questões principais para se ter certeza.
né, dessa evidência da questão da gentrificação verde, questão de raça, de classe e de moradia, 3 perguntinhas. Se o esverdeamento ele embranquece uma área, se produz riqueza e se faz elevar o preço do aluguel das moradias. Agora, entrando mais especificamente em Macapá, na questão das áreas de ressaca, né? Nesse mapinha aqui abaixo, vocês podem ver que essas áreas de ressaca, que são essas áreas em azul, conformam todo o território da cidade de Macapá. São 27 unidades que estão interligadas e são alimentadas pela foz do rio Amazonas, abrangendo 20% do total do perímetro urbano da cidade de Macapá. E entende-se por ressacas as áreas que se comportam como reservatórios naturais de água, apresentando um ecossistema rico e singular e que sofrem influência das marés e das chuvas de forma temporária. Nessa primeira imagem, na figura 2, é possível verificar justamente isso, a questão da beleza das áreas de ressaca. Essa é a área de ressaca da Lagoa dos Índios, um ambiente rico em biodiversidade, possui espécies próprias da região, funciona como um pulmão realmente da cidade para renovação do ar intraurbano. Já na segunda imagem, mostra como ocorre esse processo de apropriação do território, né? O descarte dos resíduos sólidos urbanos, dos detritos humanos, que poluem o lençol freático da região. Na figura 6, já mostra uma outra tipologia de ocupação, que é um empreendimento comercial que está situado na margem da ressaca Lagoa dos Índios, essa mesma ressaca que eu mostrei anteriormente, e à frente possui uma escavadeira que está fazendo um processo de movimentação de terra para fazer a duplicação dessa rodovia da imagem embaixo, onde está esse veículo atravessando a ponte, que foi feito por parte do governo do estado do Amapá, esse processo de aterramento da ressaca para que essa rodovia fosse duplicada. Nessa mesma região, essa outra imagem mostra o muro de uma residência de alto padrão na região, que não respeita aquele limite estabelecido pelo Código Florestal, né, dessa área de preservação. Na figura 9, já uma galeria de coleta e distribuição de águas pluviais sendo despejada diretamente na área de ressaca. A figura 8 mostra esse outro processo de movimentação de terra, mas aqui é para implantação de tanques de piscicultura em uma área de ressaca também do estado do Amapá, que é a ressaca Tacacá, que vai inserir espécies alheias ao ecossistema na região, rompendo com o equilíbrio ambiental. E a figura 10 mostra um empreendimento residencial de alto padrão que incorporou a ressaca no seu território. Então, com base nesse levantamento que nós fizemos, verificamos que, com essa sobreposição do mapa do macrozoneamento urbano de Macapá, que as ressacas estão inseridas em 2 subzonas, a de fragilidade ambiental e de proteção especial, indo além dos usos irregulares e também degradadores da população pobre, incluindo órgãos públicos, instituições públicas e particulares, fábricas de cerâmica, instituto penitenciário, conjuntos residenciais de classe média e alta, conjuntos habitacionais construídos pelo governo, construção de vias públicas, shopping center, casa de show, fazenda de piscicultura, criação de gado, uma outra atividade recorrente na região, residências, incluindo o despejo direto dos dejetos dessas residências nas áreas de ressaca. Então, a privação da cidade, a população de classe baixa, que constitui suas ocupações pelas falhas do processo de urbanização em áreas de ressaca. O que nós estamos tentando mostrar para vocês é que não se tira a responsabilidade ambiental da classe média baixa, mas, na verdade, se está ampliando os danos que a população causa, né? Mostrando quem são os verdadeiros atores dentro desse sistema. Então, a leitura da gentrificação verde entra como um processo de rompimento do acesso ao território, utilizando como justificativa a remoção de classes baixas para a recuperação e preservação ambiental, ao mesmo tempo que se dá o aval de permanência e construção de uma gleba da sociedade em zonas de fragilidade ambiental, menosprezando as devidas regras. Então, as perguntas que os autores Gold e Lewis fazem no início do texto, né, que eu trouxe para vocês nessa apresentação, se há ou não indícios de gentrificação verde dentro do território, ganha novos contornos aqui nesse artigo. Porque aqui a política de esverdeamento
é claramente tendenciosa e preconceituosa. Tem essa ideia de preservar a cidade que os pobres degradam, mas não a que os ricos fazem também. O esverdeamento surge como uma motivação em território em que pobre não pode construir, mas outras classes sociais e entidades podem. E também surgem acompanhadas pela ação de tirar a pobreza urbana da vista, além de possibilitar o uso saudável de um ambiente natural. E, para finalizar, as considerações finais é de que a gentrificação verde no cenário urbano de Macapá associa-se diretamente à questão da justiça socioambiental, por tratar da marginalização e pressuposição de que o desequilíbrio urbano é causado unicamente pela ocupação de assentamentos informais em áreas de vulnerabilidade ambiental. É um fenômeno mais vasto que engloba e amplia a responsabilidade para outras camadas sociais e os gestores que não implantam as leis de acordo com o previsto, e agora percebe-se que utiliza da justificativa ambiental a remoção e favorecimento social, e a responsabilidade é do coletivo. Todas as classes sociais possuem a sua parcela de culpa, mas os grupos de maior vulnerabilidade ambiental e social, por vezes, são os que mais sofrem com as consequências de um sistema de gestão pública. E é isso, gente. No tá... Muchas gracias, Camila, perfecto, y gracias que están cumpliendo perfectamente los tiempos. Ahora tenemos la presentación de un grupo, no sé quién va a tomar la palabra primero, Fabiana, Rodrigo, Renata, Gabriel, eso, les dejo la palabra y bueno, en silencio. Obrigada, Valéria. Bom dia. Eu vou começar a apresentação aqui. Bom, Todos bem? Beleza. Queria dar um bom dia a todos e todas. A gente é do LEC, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa de Cidades, do ProURB. Eu sou Fabiana, sou professora da FAO, e aqui comigo nesse artigo estão o Rodrigo, que também é professor da FAO, FRJ, e alguns já até formados. Gabi já acabou de se formar, a Renata está se formando, e a Laura ainda é, né, estudante da FAO-FRJ e fez todos os colaboradores de iniciação científica na produção dessa pesquisa. Acho que a gente pode ir para o próximo, Rodrigo. O tema, né, que a gente está discutindo e o nosso aporte é justamente pensar uma metodologia para acessibilidade às favelas. Isso tudo está dentro assim, de uma discussão sobre mobilidade urbana em favela e a acessibilidade, porque a gente entende que a acessibilidade, dentro de um conceito sustentável, ele é o condicionante principal para acessar as oportunidades urbanas e, portanto, de combater as desigualdades. Então, esse é o mapa da cidade do Rio de Janeiro, tudo que está vermelhinho é favela. As APs, para quem não é do Rio, né, Valéria que está aí, acho que não sei se em Buenos Aires, mas a P1 é a área central do Rio de Janeiro, a P2 e a P4, ou seja, toda essa parte de orla são as áreas mais ricas, e a P3 e a P5 é a área de trás, digamos assim, dessa área que, né, até a gente ampliar isso até a periferia. Isso aí é só a cidade do Rio de Janeiro. E tudo que está em amarelo são os principais eixos estruturantes, tá? E o que está achureado são os morros, que é uma característica importante da cidade do Rio de Janeiro. Então, 22% da população do Rio de Janeiro mora em favela. Então, o nosso intuito com essa pesquisa qual é? É analisar a relação dos pontos de entrada às favelas em relação ao transporte público. Por quê? Porque o transporte formal ele não entra na favela. Então, isso obriga que as populações que moram nas favelas tenham que forçosamente se deslocar, né? Às vezes maiores ou menores, para ter acesso ao transporte. A gente busca também, assim, com essa pesquisa, formar uma base de dados primários, porque a gente está fazendo um mapeamento digital, com relação a essa questão da mobilidade e as favelas. Próximo. Então,
muito já se discutiu sobre favela, a gente fez aí assim, um apanhado, assim, acho que a Janice Pellman tem uma contribuição, acho que é importante, um momento de remoção de favelas, assim, a discussão na cidade do Rio de Janeiro. Tem aqui algumas contribuições também internacionais, alguns registros também aqui sobre o programa de urbanização de favela, que teve muito sucesso, com a Favela Bairro, e contribuições mais recentes, mas a gente identifica que nenhuma delas, mais especificamente, considera essa questão da acessibilidade como uma questão chave para o seu processo de reurbanização e para até a qualidade de vida das pessoas que moram nas favelas. Próximo. Então, assim, a gente fundamenta, né, nossa pesquisa nessa questão da virada da mobilidade, então, a mobilidade como uma questão de sociedade e não só como uma questão de transporte, né? São os títulozinhos que estão aí em cima. E, mais especificamente, a gente tem buscado muito estudar essa questão das ambiências da mobilidade urbana, ou seja, esses locais de troca modal e de acesso, sobretudo às favelas. No caso das favelas, aí, essa questão da cartografia, né, da qual já me referi antes, a gente hoje tem um sistema, que é o CIURB, que é o sistema que congrega todo o sistema digital, né, de representação do Rio de Janeiro, mas a favela, internamente, ela continua sendo um vazio cartográfico, ela não é representada. Isso só foi assim, parcialmente evoluindo a partir dos próprios projetos de urbanização, que aí, a partir deles, é feita a topografia, e aí essa imagem que vocês veem aí, um pouco mais à esquerda do CIURB. Mas, de uma forma geral, a gente tem 1.000 favelas, então, urbanizadas a gente deve ter, ou que tiveram algum projeto de urbanização, eu acho que deve chegar a uns 20%, 30% disso, aproximadamente. Então, vocês imaginam o tamanho desse vazio cartográfico que a gente tem com relação às favelas. Passo a palavra. Obrigado, bom dia a todos. E aí, nesse contexto que se insere, né, a nossa pesquisa e como a gente estrutura a metodologia de levantamento das informações que a gente trabalha nesse artigo. Hoje em dia, a gente faz um mapeamento totalmente digital, né, um mapeamento que é extenso, busca abordar todas as favelas da P3. Já fizemos isso para a P2, então saímos da Zona Sul e agora trabalhamos com a Zona Norte. É uma pesquisa assim, de bastante caráter exploratório, né, que no futuro visa um refinamento, visa um levantamento in loco, mas por agora a gente trabalha de forma digital. E aí, dentro desse contexto, né, do que a Fabiana falou do CIURB, dos dados que existem para as favelas, a gente consegue, através de duas fontes principais de dados, trabalhar o nosso sistema de dados, que vai trazer dados primários que podem até retornar, né, e complementar esses vazios que já existem das favelas. A nossa primeira fonte principal vem da prefeitura, né, que é do Instituto Pereira Passos, através do portal Data Rio, e do SABREM, que é o Sistema de Assentamentos de Baixa Renda. Por lá, a gente consegue pegar os limites, né, gráficos definido pela prefeitura de todas as favelas do Rio de Janeiro, que são áreas de interesse social, né? Também conseguimos algumas informações como os habitantes, um pouco de histórico de algumas favelas, assim, entender, né, como aquilo foi composto. Além dessas informações, através do Google, a gente tem acesso ao Street View e aos mapas, né, aéreos e imagens que dão a possibilidade de a gente fazer essa identificação visual dos locais de acesso. E através dessas imagens, né, com o Street View, a gente consegue chegar, a maioria das vezes, perto, às vezes não, então isso também dá uma certa informação para a gente de acesso ou não, né, se o carro do Google conseguiu acessar ou não, e a gente vai gerando toda essa configuração de entrada, né? E aí, através disso, a gente gera nossos próprios dados num sistema integrado, no sistema de informação geográfica, que consegue fazer todas essas relações de dados, né, de elementos que estão em tabelas, então informações diversas que a gente consegue gerar depois análises
estatísticas ou matemáticas, mas está diretamente relacionado com elementos gráficos, né? Os pontos localizados, a imagem aérea, os limites das favelas, e isso tudo visa ter uma integração para uma disponibilização online, né? O que a gente faz aqui nessa análise, né, nesse levantamento tão extenso, é identificar os elementos recorrentes, né? Por isso que o mapeamento é totalmente digital. É um olhar para essas ambiências, para entender se existem algumas tendências, e é aí que a gente começa a gerar, a partir dali, essas categorias que serão explicadas pelas nossas colegas aí mais à frente. Bom dia. Para o nosso recorte, o estudo das favelas e desentradas ocorre nas áreas de planejamento 2 e 3, que são a Zona Sul e a Zona Norte, respectivamente. Elas estão inseridas no vetor de crescimento sul-norte, tendo a AP1, que é a Zona Central, como charneira, e possuindo um histórico de evolução diferente. A porcentagem das favelas da AP2 e da AP3 equivalem a aproximadamente 44% do quantitativo total de favelas e 57% da população favelizada. Além disso, nessas áreas, né, encontramos 5 das 10 maiores favelas e complexos do município, que são os complexos da Maré, Alemão e Penha, e as favelas da Rocinha e Jacarezinho. Pode passar. No processo de análise e de mapeamento das entradas dessas favelas, foram identificadas diferentes hierarquias, e para entender esse processo foram analisados os critérios de facilidade de acesso, de conectividade nos fluxos internos, a relação com a rede de transporte formal e informal, e a presença de equipamentos de suporte, que, por exemplo, nas quadras, escolas e algumas unidades de saúde, e alguns elementos nodais, como a concentração de lixo, a presença de mototáxi, comércio e arte urbana. Pode passar. A partir das análises, denominamos 2 categorias de entradas, o portal e o acesso. O portal é a principal entrada da favela, possui mais interação com a malha formal, maior proximidade com o transporte, facilidade de distribuição interna dos fluxos e, comumente, conta com a presença de equipamentos locais e elementos nodais. Enquanto isso, os acessos são entradas secundárias de menor fluxo, geralmente mais distantes do transporte, e podem apresentar elementos e equipamentos similares ao portal, mas geralmente em menor quantidade. A interpretação qualitativa metodológica dessa análise define que cada favela deve ter pelo menos um portal demarcado junto ao perímetro da favela, de forma a analisar comparativamente a distância dessa entrada até o transporte. Pode passar. Ao analisar e interpretar as diferentes entradas a partir das imagens do Street View, como foi dito pelo Rodrigo anteriormente, foi observada a presença recorrente de determinados elementos, que foram organizados em 3 dimensões. A infraestrutural e de serviço, que diz respeito a elementos como poste, lixo, ponto de transporte formal e informal e equipamentos urbanos. A morfológica, que trata da estrutura dessa entrada, ou seja, se é uma escada, uma passarela, uma rua rampa ou plana, um equipamento mecânico, um largo ou uma praça, e da conectividade dela para com a malha interna da favela. E, por último, a legibilidade, que observa a presença da arte urbana, picho, grafite, sinalização e apropriações esporádicas. Cada entrada ela conta com alguns desses atributos, e foi observado que quanto maior a presença desses aspectos, maior a hierarquia desse ponto. E todas essas informações levantadas, elas são sistematizadas em uma base de dados em sistema de georreferenciamento. Aí, entendendo essas entradas como um conjunto de espaços que estabelecem diferentes relações entre a favela, o espaço público formal e o sistema de transporte público, e visando analisar as possíveis organizações que esses conjuntos poderiam assumir, foram estabelecidos 2 critérios de análise, que são a quantidade de pontos de entrada e a estrutura de ligação entre esses pontos e o transporte público. E, com isso, foram formulados 3 tipos de organização de entradas: o nodal, a em linha e a em pente. Bom, e para categorizar a organização das entradas em tipo nodal, é preciso que a favela possua a quantidade de entradas menor que 3, e o conjunto dessas entradas estabeleça uma rota única a um ponto principal de acesso ao transporte mais próximo. E por causa dessa rota única, a organização nodal concentra os fluxos tanto de entrada quanto de saída da favela.
Isso acontece por meio de um espaço de grande importância que distribui internamente esse fluxo para outras partes da favela. Já a organização tipo linha, ela acontece quando há mais de 3 pontos de entrada organizados sobre um eixo estruturante de acesso ao sistema de transporte, ou até 200 metros dele, tendo a possibilidade de ligação a um ou mais pontos de acesso ao transporte. E essa organização em sequência sobre esse eixo, ao longo de uma via relevante de estrutura urbana, faz com que a circulação de entrada e saída da favela não seja concentrada em um ponto, como na organização nodal, mas sim de uma forma mais diluída na malha urbana formal. Pode passar. E na organização tipo pente, acontece quando a ligação dos pontos de entrada para alguns pontos de acesso ao transporte ocorre por 3 ou mais pontos, e há uma distância maior que 200 metros de malha urbana formal entre o perímetro da favela e o ponto de acesso ao sistema de transporte. E essa ligação ela pode se dar a um ou mais pontos de transporte, ou seja, diversas entradas podem associar a favela a um ponto de estação de trem, por exemplo, ou diferentes entradas se ligam a diferentes pontos de ônibus ao longo de uma via estruturante. E assim como a organização em linha, o fluxo de entrada e saída das favelas na organização tipo pente acontece de forma mais diluída na malha urbana formal. Bom, como encerramento aqui, as considerações finais e fechando o que meus colegas falaram, aqui a gente tem os exemplos, né, rápidos assim, desses três tipos, dessas 3 categorias de acesso, modal, linha e pente. E esse artigo visou, na verdade, buscar esse método, né, um método de análise, de entendimento dessas ambiências de acessibilidade. Então, a gente pensa, né, nessas 3 principais dimensões do estudo, né, as infraestruturais, morfológica e legibilidade, mas também organiza isso em 3 tipos de organização mesmo, assim, de categorias, né, nodal, linha e pente. E isso tudo vai se estruturando em diversas camadas de informação que estão nesses mapas. Assim, essas imagens são prints diretos daquele mapa que a gente vai trabalhando e estruturando, né, com os pontos de ônibus, os pontos de estação de trem, a gente mapeia outros modos de transporte, mototáxi, van, entende os limites, as relações entre as favelas. Isso tudo visa essa contribuição para preencher esse vazio histórico cartográfico que as favelas foram submetidas, né? Como a gente apresentou lá no início, para tentar contribuir de alguma forma para que essas políticas possam ter um entendimento melhor, né? A gente está falando de um universo de mais de 300 favelas na Zona Norte, ali na P3, todas mapeadas, que a gente já fez o levantamento, agora está em processo de revisão. Isso tudo vai ser articulado com outras frentes de pesquisa que a gente já tem em desenvolvimento, como tipo morfologia das favelas, também como um histórico de construção, de desenvolvimento, de assentamento dessas favelas. Isso tudo pode estar relacionado numa mesma base e disponibilizado online, que é o nosso entendimento assim, de futuro, né? Para que isso gere, já que a gente está desenvolvendo esses dados primários, para que isso sejam dados públicos de acesso que contribuam, né, para voltar lá para o Instituto Pereira Passos, para voltar para o Sabrem, para configurar, né, uma base mais robusta de informações para as favelas e tentar melhorar o entendimento desses territórios vulnerabilizados para integrar melhor a cidade do Rio de Janeiro e diminuir as desigualdades. A gente também traz aqui uma lista de bibliografias, o artigo para quem quiser se aprofundar, e queria agradecer a presença de todos e estamos à disposição para qualquer dúvidas ou perguntas. Obrigado. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. La verdad que también respetaron los tiempos siendo tanta gente, muy bien. Ahora tenemos la última presentación de Andrea, Marilia, Úrsula, no sé si están por ahí. Genial. Bueno. Estamos aqui. Perfecto. Vou compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Bom, então,
Beleza, então bom dia, gente. Vou falar aqui, acho que a gente pode ir se apresentando à medida que a gente for falando, né? Eu sou Andréia Coelho, eu sou arquiteta urbanista de formação, sou mestranda também no programa de pós-graduação de arquitetura, urbanismo e design na linha de pesquisa de planejamento urbano da Universidade Federal do Ceará e trabalho também como gestora de projetos da política de prevenção à violência do governo do estado do Ceará. Então, a gente trouxe aqui, nos reunimos, né, para compartilhar essa experiência das intervenções urbanas da política de prevenção à violência do governo do estado do Ceará na cidade de Sobral, né, que se concentrou em territórios vulneráveis da cidade de Sobral. E aí, aqui, para fazer uma breve introdução, assim, a gente tentou fazer uma síntese mesmo de que conceito, né, qual é a base conceitual que essa política se ancora do Pacto por um Ceará Pacífico. Então, entendendo a violência como um fenômeno aí, multicausal, multifacetado, né, entendendo também, olhando para a tendência do aumento da violência no Brasil a partir ali da década de 80, que tem uma relação com o processo de globalização, né, e dessa desigualdade social que é estruturante e que vem estruturando, vem fundamentando um processo também de segregação socioespacial dos nossos espaços urbanos, uma consequente fragmentação desses espaços, entendendo a violência urbana como um desdobramento também de alguns processos sociais, inclusive esse da segregação espacial. Então, a gente trabalha a partir dessa perspectiva, olhando para a formação desses territórios que são mais vulneráveis à violência, a partir de um processo de planejamento urbano que vem sendo realizado em função da mercantilização da terra urbana, criando uma cidade de fronteiras, né? Então, a gente sabe que isso é um processo generalizado nas cidades brasileiras, e no contexto do Ceará não é diferente disso, né? Então, a gente parte do entendimento da relação desse desordenamento dos espaços urbanos com a territorialização da violência urbana, olhando aqui para essa fragilidade da gestão urbana como uma política de garantia de direitos, a formação desses territórios de informalidade e de irregularidade das ocupações, né, da precariedade desses territórios específicos, que, com base em evidências, em pesquisas, inclusive a gente baseia muito aqui o nosso trabalho da política de prevenção à violência do governo do estado, numa pesquisa do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Foi realizada uma pesquisa em 2015 e 2016 com famílias das vítimas de violência, de adolescentes vítimas de violência no Ceará, em 7 cidades, e foi levantada algumas evidências e recomendações ao poder público. Uma delas diz respeito justamente à territorialização da violência urbana, né, que é esse processo de concentração dos homicídios. E aí aqui, quando a gente está falando de violência urbana, a gente está falando da violência letal, né, tem tipificações dentro da violência, a gente está falando da violência contra a vida, e a concentração desses homicídios se insere em territórios onde há maior fragilidade de acesso a esses direitos e a esses serviços das políticas sociais. Então, a gente sabe também desse contexto de escassez de oportunidades de emprego e renda e dessa degradação sistêmica dos espaços, de uma política também frágil, uma política de habitação frágil, generalizada. Então, aqui no contexto da violência do Ceará, a gente traz aqui como referência para a implementação da política de prevenção à violência do Estado, essa pesquisa que foi realizada e que foi levantada, que eu trouxe só um dos indicadores levantados pela pesquisa, que é em relação à moradia dos adolescentes assassinados entre os anos de 2015 e 2016. E aí, no contexto do Ceará, 73% desses adolescentes eles foram mortos no próprio bairro onde moravam, o que evidenciou, né, essa vulnerabilidade associada a territórios específicos, a violência letal. Então, a gente trabalha com essa perspectiva de entender a segregação urbana como um fator que contribui, não é determinante, mas que contribui para um contexto de vulnerabilidade à violência. Eu vou passar aqui a palavra para a Úrsula.
Olá, bom dia, tudo bem? Só para continuar a fala da Andrea, e trazendo um pouco de Sobral, assim como a maioria das cidades brasileiras, né, ela passou por um processo de expansão urbana sem controle e regularização, o que ocasionou o surgimento desses territórios frágeis e segmentados, né, segregados ao longo do território municipal, e com a ocorrente periferização das populações operárias. E isso gerou essa concentração, e isso também foi impulsionado pela concentração de investimentos em áreas centrais em detrimento dessas áreas, que ampliou ainda mais essas áreas degradadas, né? E a ausência também de espaços públicos. Então, Sobral, em resumo, ela é marcada por sua forma contínua, né, com áreas centralizadas e a fragmentação dessas porções territoriais ao longo da sua estrutura e configuração urbana. Volto a palavra para a Andrea. Bom, é que só para a gente chegar aqui, né, de onde essas intervenções urbanas partiram, que é da política de prevenção à violência, do governo do estado. O primeiro município do interior do estado que recebeu a implementação dessa política é esse município de Sobral, que fica na região norte do estado. E o Pacto por um Ceará Pacífico é essa política intersetorial e interinstitucional que parte desse entendimento da violência como um processo multicausal. Então, a gente faz essa superação dentro do âmbito da política pública do Estado, a superação da perspectiva da violência, além de um problema de segurança pública. Então, um problema que deve ser um objeto de corresponsabilização de todos os setores da política do Estado, da política dos municípios, e também das instituições do sistema de justiça, das forças de segurança. Então, é um entendimento da violência para além de um problema de polícia. Em 2016 foi realizado, quando a gente chegou em Sobral, né, foi realizado um diagnóstico territorial do município de Sobral, onde foi realizado um cruzamento dos dados de violência, de vulnerabilidades sociais e de vitimização no município de Sobral. Esses dados eles foram georreferenciados e, com base nisso, foi definida uma estratégia de implementação dessa política de prevenção à violência com base na territorialização das ações do Pacto por um Ceará Pacífico e de uma governança compartilhada, né, uma governança estabelecida em comitês intersetoriais e interinstitucionais. Então, o primeiro território de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico, ele é formado por 3 bairros, o Nova Caiçara, que é um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, é o maior que tem em Sobral, em números de unidades, o Terrenos Novos, que é o bairro mais populoso de Sobral, e o bairro Vila União, que são bairros adjacentes e configuram esse primeiro território de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico, que é onde a gente focou essas primeiras intervenções urbanas. E aí eu vou voltar aqui a palavra, deixa eu passar aqui, para a Úrsula. E aí, gente, só para esclarecer, então, essa é uma política estadual, né, e como ela operou dentro do município de Sobral. No município de Sobral, uma das ações que nós vamos tratar aqui da ação de melhorias territoriais, porque tem uma série de ações, inclusive, que envolvem segurança pública, enfim, mas nós vamos focar nas ações voltadas para o melhoramento territorial. Então, nesse contexto, foi definida uma equipe multidisciplinar dentro da prefeitura para trabalhar esses espaços e construir esses projetos para essas áreas específicas que eram áreas onde recorrentemente nós conseguimos verificar números de homicídio nessas áreas específicas desses territórios, certo? Então, foi aí que foi definido uma UGP, uma Unidade de Gerenciamento de Projetos, com diversos profissionais, como eu falei, arquitetos, engenheiros, enfim. E aí, a primeira ação que nós fizemos, os geógrafos, juntamente com assistentes sociais, eles foram no território, já com esses dados de violência, verificaram todas essas áreas, mapearam todas essas áreas, e verificaram que existia também um padrão, que a ocorrência de crimes violentos, elas estavam em áreas vazias, vazios urbanos, e áreas muito degradadas. Então, a partir desse mapeamento,
esses documentos voltavam para a unidade de gerenciamento, e aí foram definidos projetos específicos que nós definimos como espaços criativos. E aí, a depender das características da população desse local, esses espaços criativos se tornavam áreas para a primeira infância, áreas mais voltadas para idosos, áreas mais voltadas para jovens. Então, caracterizava, a partir disso, a gente definia qual a tipologia de espaço a gente queria definir. Então, a partir disso, nós definimos um plano de ocupação desses vazios, para que esses vazios passassem a ser utilizados pela população de alguma forma. Lá na frente, nós vamos mostrar como ficou o antes e depois dessas áreas e como foi o processo também de gerenciamento dessas áreas. Então, só para deixar claro para vocês, que foi realmente um plano, né, de uma política estadual e como ela ocorreu dentro do município. E enfatizo novamente a importância da definição de uma equipe no município, né, para acompanhar essas áreas, porque qualquer subcontratação de empresas para realizar um trabalho como esse seria muito difícil para a gente alcançar o nível de proximidade com o território que a gente precisava. Então, nesse contexto, a gente definiu uma equipe própria do município para acompanhar essas áreas. Foi um processo realmente de iniciando com uma equipe, depois passando para outra, até a gente chegar na apropriação e construção dessas áreas, tá bem? Obrigada. Passo para a Andréa novamente. Agora a Marília vai compartilhar aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Na verdade, vou fazer aqui um fechamento rapidamente, né, para a gente não ultrapassar aqui muito o nosso tempo, mas fechando, assim, a gente queria apresentar para vocês alguns dos resultados que a gente já consegue identificar, né? O primeiro, como foi falado, foi a criação dessa unidade de gerenciamento de projetos e o compromisso, né, do município, do governo local, em estar junto na elaboração desse planejamento. Então, a gente capacitou uma equipe, né, em que essa equipe era formada por servidores municipais, foram capazes de reconhecer esses locais, ou seja, houve uma capacitação de profissionais da arquitetura, da engenharia, da geografia, da assistência social, para fazer que o processo realmente fosse interdisciplinar. Eles foram em campo, passaram a elaborar esses projetos. Nós geramos economia para o município, elaboramos 50 projetos, num curto espaço de tempo, com essa equipe toda coesa. Isso facilitou também a gente a captar recursos através de convênios com o Estado. Então, a gente conseguiu dar uma dinâmica rápida na elaboração de projetos e no início das obras. Então, assim, a gente deu uma cara de segmento daquilo que estava sendo planejado. Foi planejado, projetado e executado. Então, o compromisso do município foi muito importante nesse processo, o compromisso com a qualidade também dos projetos, e a gente vai identificar aí nos próximos slides, né, já um antes e depois. Hoje a gente não tem dados quantitativos, nós estamos trabalhando nisso para mostrar o antes e o depois com relação aos índices de criminalidade, mas a gente tem uma série de depoimentos, né, de adolescentes, de moradores do entorno dessas áreas, em que eles falam para a gente a mudança que ocorreu, né, a partir da iluminação, da urbanização e também da promoção de equipamentos, né, que foram implementados nessas áreas. Então, no próximo slide, a gente vê aí o antes e depois de alguns desses projetos já implementados e a mudança disso, né? Então, como foi falado antes, assim, existiam projetos que valorizavam a questão do esporte, porque estavam próximos de escola, ou porque tinham mais adolescentes próximos, que as pessoas já praticavam algo desse tipo. Nós temos também outras áreas onde já era um espaço que a população se reunia, mas não era iluminado, um espaço de conversa, mas que, por conta de não ter uma infraestrutura, acabava sendo espaço para práticas, né, ilícitas. A gente também tem alguns que eram locais de destinação inadequada de resíduos, acho que o próximo mostra isso, e passou a ser uma área de plantio de hortaliças, de plantas medicinais, onde a própria população passou a utilizar esse espaço de uma forma diferente, né? Temos também locais que eram totalmente degradados e, além disso, palco de alguns crimes, inclusive, ocorridos,
mas que viraram, né, como esse aí é o Beco da Cultura, ele foi apropriado pela população local muito rapidamente, e a gente vê aí esse antes e depois é bastante significativo, né? Um outro exemplo, para finalizar, de uma área também que era destinação inadequada de resíduos, não tinha iluminação, não tinha infraestrutura adequada, e todas elas são muito próximas a residências, a habitação, e isso faz com que a gente tenha uma dinâmica completamente diferente de ocupação desses espaços. Obrigada e desculpa aí o tempo. Bueno, muchísimas gracias por las 4 presentaciones. Si les parece, voy a hacer unos comentarios muy breves. Por favor, si alguien no me entiende, me pide que repita. Y como para que sirvan como disparador estos comentarios, preguntas para la discusión. En primer lugar, voy a empezar de atrás para adelante. Felicito a las chicas del equipo que hicieron esta investigación sobre la violencia y sus expresiones territoriales, y también estas intervenciones, porque son investigación-acción. Y me parece importante sumar la cuestión económica, porque entiendo que la violencia muy localizada territorialmente, muy identificable en ciertos espacios, es importante pensarla más allá de las políticas urbanas, o en todo caso sumar a las políticas urbanas cuestiones económicas, porque si justamente el punto de quiebre, el punto de inflexión en esta historia es la década del 80, entonces, bueno, pensar por qué en términos de aumentos de la desigualdad, aumentos del desempleo, del trabajo precario, cómo inciden esas cuestiones económicas en estos territorios, como otra variable más para incorporar al análisis, porque justamente tiene que ver con el desmantelamiento de los estados de bienestar en distintas ciudades del mundo, que eso impacta muy fuertemente en las ciudades, en los barrios, en los niveles de violencia. Entonces, ese sería mi comentario. En cuanto a la tercera exposición, que son un equipo muy grande y que pudieron trabajar articuladamente, muy bien repartiéndose los tiempos, me parece muy interesante pensar estos espacios de informalidad en términos de la accesibilidad y la movilidad. En ese sentido, creo que, bueno, ustedes por estar tan familiarizados con la ciudad de Río de Janeiro, desde mi punto de vista, veo algo que por ahí para mí es evidente, pero para ustedes es algo natural. Yo lo que encuentro es una geografía particular en Río de Janeiro, donde por ahí incorporaría como variable de análisis la altura y la cuestión de el morro y bueno, cómo eso también dificulta o facilita el acceso, la entrada y la salida a los barrios, a las comunidades. En el caso argentino, justamente con los procesos de urbanización de villas, que son las favelas, acá en la ciudad de Buenos Aires estaba hablando con un morador hace poco y me decía que cuando urbanizaron y le asignaron un nuevo departamento no tuvieron en cuenta que él ahora tiene que caminar 2,5 kilómetros para llegar a la primera parada de ómnibus. Y como eso, por más que la materialidad, la calidad de la vivienda sea mejor, en el día a día empeoró sus condiciones de vida. Entonces, me parece que esta cuestión es central a la hora de pensar políticas urbanas y que mapearlo y pensarlo espacialmente suma muchísimo a mejorar esos procesos de urbanización. Sí le agregaría, por ser de una zona de llanura, agregaría esta cuestión de la geografía de la ciudad de Río y pensarlo en términos de la movilidad. Para pasar muy rápidamente y no extenderme mucho a la segunda presentación, también me pareció sumamente interesante la idea de la gentrificación verde, y también pensando en las discusiones que se dieron en la sesión de la mañana, de 8 a 10, también aparecía la cuestión de
el riesgo ambiental o la sustentabilidad ambiental como excusa para desplazar a las poblaciones más vulnerables fuera del radio urbano. En ese sentido, pensaría si es posible que esto tenga que ver con los nuevos consensos internacionales y cómo la idea de derecho a la ciudad se fue arraigando, se fue consolidando en el mundo, entonces los mercados van encontrando nuevas estrategias para fundamentar esos desplazamientos, porque antes no hacía falta pensar excusas, pensar argumentos, antes directamente se podía desalojar violentamente y compulsivamente cantidades de personas sin mucha fundamentación. Ahora que existen protocolos internacionales, que existen estas nuevas ideas relativamente nuevas vinculadas con el derecho al espacio urbano, bueno, entonces también los mercados van buscando nuevas fundamentaciones para avanzar sobre las tierras más valiosas. Entonces, bueno, me parece interesante cómo pensar frente a esos cambios, bueno, nuevas estrategias también para resistir esas transformaciones, o esas excusas, esos argumentos. Y para pasar a la primera presentación, a la presentación de Karen, me parece también comparativamente, pensando en Brasil y Argentina, las diferencias, bueno, las escalas de las intervenciones allá son enormes, tanto en superficies como en cantidad de familias, como en viviendas asignadas. Bueno, es un mundo muy diferente. Me pareció muy interesante la presentación en ese sentido y muy novedosa para lo que son, y como todo pasa rápidamente también y crece en las ciudades a una velocidad muy diferente de los tiempos que tenemos acá, porque bueno, son otras escalas. Sí, como comentario, me hubiera gustado por ahí tener algo de las voces de esas poblaciones usuarias, de las poblaciones destinatarias de esas políticas. Bueno, esos son mis comentarios. Muchísimas gracias por las 4 presentaciones que me interesaron muchísimo. No sé si quieren ir contestándome en orden, de atrás para adelante, o desde de Karen, o sea, del principio al final. Y por favor, si no se entendió algo de lo que dije, lo puedo repetir o buscamos a alguien bilingüe que pueda hacer de traductor. Então, vou começar os comentários. Valéria, obrigada pelos comentários. Não sei se você sabe, mas Cascavel fica aqui na região de fronteira, a gente com Foz do Iguaçu, então a Argentina é muito próximo, o Paraguai é muito próximo, né? A gente fica na tríplice fronteira, né? Sobre os programas, né, habitacionais, essas destinações, o que esse artigo tentou mostrar foi essa mudança de justificativa para a realocação, né, das pessoas, né, porque até então, né, o que você comentou ali no comentário anterior, né, sobre essa produção da irregularidade urbana até a década de 80, me parece que foi uma, né? Agora, devido, claro, às questões mundiais, né, e principalmente aqui na América Latina, essa questão econômica, né, essa mudança da alocação do bem-estar social para uma mais visando ao mercado, o que me aparece agora, e nesse aspecto Cascavel muito semelhante ao que acontece na Argentina, essa destinação de áreas irregulares como algo mercadológico,
né? Então, eu estou forçando essas pessoas a irem para uma área sem infraestrutura para que seja gerado realmente isso, né? Força essa realocação de infraestrutura e que esse terreno tome valor. Né? Então, basicamente é isso que acontece, né? Uma nova forma de irregularidade urbana. E eu acho que o meu tema conversou bastante com a sessão anterior, né? Como você comentou, né? Essas justificativas para novas formas de irregularidade urbana, quer dizer, as velhas formas de irregularidade urbana sobre novas justificativas. Sí, perfecto. No sé, Karen, si querés agregar algo o si no, creo que con esto le das pie también a Camila. Olá. Hola. Então, obrigada pela consideração na apresentação. E achei bem interessante porque a temática que nós trouxemos aqui no artigo, né, consegue se vincular com todas as temáticas. Gira em torno até anotei aqui, do desordenamento dos espaços urbanos, que o grupo que apresentou sobre a violência, eu não recordo o nome das meninas, desculpa, mas eu achei muito interessante justamente em relação a isso, né, que tudo parte desse processo de formação do território urbano, altamente segregador, onde grupos distintos estão meio que lutando por uma prática de sobrevivência, e aí entra a questão da área ambiental, a questão da violência, a questão dos projetos habitacionais, a acessibilidade, que eu achei muito boa a temática do grupo da acessibilidade, que traz uma metodologia, uma abordagem que é muito fácil de ser reaplicada em outros estudos, né, em outras localidades. Eu acho que a ideia de vocês é essa, né? Porque tem a favela no Rio, tem a área de ressaca lá em Macapá, tem a comunidade em São Paulo, então é fácil de reaplicar e é fácil de ver o problema, que eu acho que o nosso debate gira em torno disso, é ver o problema e buscar uma possível solução. É a nossa vontade aqui, né? Realmente, acho que casou todas as temáticas. E obrigada novamente pela fala. Eu vou pedir licença também aqui para falar uma coisa que ficou para mim, né? Achei muito interessante também essa correlação, né, de todos os trabalhos que foram apresentados, e especialmente no que diz respeito ao trabalho da equipe da UFRJ, né, que apresentou sobre a metodologia de análise da acessibilidade nas favelas. Eu fiquei pensando muito sobre a relação disso com os processos de violência mesmo, de limitação de circulação territorial, que é uma coisa que a gente lida diariamente, assim, com a implementação de qualquer projeto de qualificação profissional, projeto de intervenção urbana, enfim, todos os projetos que a gente leva, né, para esses municípios a partir dessa política de prevenção à violência, que são intersetoriais, né, que visam ali a oferta de atividades e de ocupação dos equipamentos, também é uma problemática, assim, essa questão da limitação do acesso, né, e não uma limitação morfológica, não é uma limitação física, né, mas, assim, essas barreiras invisíveis que são orquestradas por esse poder da violência, né, e aí eu fiquei muito aqui instigada mesmo de que forma esse olhar que vocês trouxeram, né, da acessibilidade, do acesso a essas comunidades, como é que isso pode agregar também no nosso planejamento mesmo dos nossos projetos, né, de prevenção. Então, achei bem interessante essa associação, assim, porque é uma coisa que realmente é uma barreira invisível, né, e a gente vê o quanto que isso viola direitos diariamente, né, da população. Então, fiquei bem instigada também a pensar sobre essa questão da acessibilidade desses espaços. Somos nós, né?
super obrigada pelos comentários todos, da reação. Acho que esses eventos, eles agora estão todos online, né? É uma pena a gente não estar se encontrando ao vivo, mas eu acho que são oportunidades de a gente trocar o que a gente vem fazendo, pesquisando. E, assim, eu queria fazer, assim, inicialmente, esclarecimento que, assim, essa pesquisa ela é grande porque a equipe agora, mas ela vai sendo construída já há um tempão, e tem o apoio de bolsas de iniciação científica, então é um agradecimento também que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, assim, CNPq e a própria UFRJ, na formação de jovens pesquisadores. Acho que, né, o comentário aqui que a Andrea fez, né, a gente tem muito presente esses dois assuntos, assim, a violência e a questão ambiental, quando a gente olha para essas ambiências de acessibilidade que a gente está analisando, né? De alguma forma, assim, elas não influenciam diretamente na metodologia que a gente, né, procurou fazer, assim. A nossa metodologia é bem focadinha, assim, em cima desses aspectos, mas certamente eu acho que tem uma superposição muito grande. Com relação ao comentário da Valéria, sobre a questão da geografia, né, Valéria? Assim, outro gancho que a gente também, assim, a gente começou estudando acessibilidade às favelas e um desdobramento desse nosso estudo foi estudar justamente, verificar a tipomorfologia de favelas. Porque as favelas aqui, ou elas estão sempre nas sobras desse tecido urbano, nessa área que a gente está estudando, que é uma área de urbanização mais antiga, que teve trilhos no século XIX ainda. Então, as favelas elas são sempre lugares de sobras dessa urbanização. Então, pode ser ou subindo o morro, que era, né? Não podia construir subindo o morro, ou como resultado de alguma infraestrutura, ou de rios, margem de rios. Então, a gente tem também estudado essa questão da tipomorfologia das favelas. Que vai em conjunto, a gente não tratou disso aí hoje, mas quando a gente olha essas ambiências de acessibilidade, a gente também tem olhado um pouco para isso, que nos ajudou a entender essa geografia também sobre a qual você comentou aí. Agora, dentro do que a gente está levantando, a gente, dentro dos aspectos que a gente chamou de mais morfológicos, né, tem os infraestruturais, tem os mais morfológicos e tem essa questão de legibilidade. A gente é uma questão, assim, preponderante, assim, essa questão dos morros, porque boa parte das favelas aqui elas estão subindo o morro. Então, a questão de você ter que subir não sei quantos degraus, ou mesmo com intervenções mais recentes para aprimorar, né? A gente teve teleférico aqui, num complexo de favelas grandes, que mesmo assim não conseguiram resolver essa questão da acessibilidade, porque as estações ficaram muito no cucuruto dos morros, então o que obrigava as pessoas que moravam da metade para baixo ter que subir para voltar a descer para pegar o teleférico. Então, essa questão da geografia ela é importantíssima. Então, a gente tem lá o que quando é escadaria, quando é rampa, quando é beco, quando é viela, quando é rua, tudo isso dentro da nossa tabela de atributos lá, de cada pontinho tem essas informações. Estou vendo aí a cara da Renata, da Gabi, da Laura também, que, né, a gente vai e revisa na conformação aí desse banco de dados. Então, é um banco de... E, assim, a ideia também é que a gente já está vendo, assim, com o pessoal parceiro em São Paulo, que a gente possa levar essa metodologia e ampliar essa metodologia e aprofundar em outras cidades, porque eu acho que a configuração da cidade do Rio de Janeiro em relação à favela ela é muito particular. Então, é uma vontade que a gente tem também, agora que a gente está consolidando melhor essa metodologia, de ampliar aí essa rede de pesquisa e tornar isso aí né? A gente sabe que as áreas de urbanização precária é o que mais aumenta no Brasil, então
a acessibilidade ela se torna super, super importante. Falei muito, mas o professor fala muito. Não sei se alguém aí do grupo... Eu ia complementar também que nesse processo de pesquisa, né, da gente sair da área da AP2 para a AP3, ou seja, de olhar as favelas na zona sul do Rio para olhar para as favelas da zona norte, a gente passou por esse processo que está fazendo essa ponte entre a visão da Valéria, que é uma visão mais externa, né, de fora do Rio, para essa possibilidade de replicar a pesquisa, a metodologia em outras regiões do Brasil ou até da América Latina, né, ou seja, conseguir abranger essas variações, né, de morfologia, essas variações de favela, assim, de conformações urbanas, porque esse foi natural no processo, né, de entendimento. A gente começou também com essa visão na AP2 de existe um ponto, e aí a pessoa sai, anda 2 quilômetros, se ela sobe muito, se ela sobe pouco, porque é no morro, e ela, né, se desloca até chegar no ponto de entrada, no acesso, e ali tem o ônibus, ou o metrô, ou mototáxi e tal. Aí, quando vai para a P3, a gente começou a entender várias outras configurações de favela que não só estavam, né, retidas nesse tipo de lógica. Então, a gente começa a desenvolver essas categorias exatamente para poder suprir o nosso processo de pesquisa, né? Então, o objeto é complexo, a gente gera esse olhar, aí o processo de pesquisa vai tendo isso, né? A gente começa a ter muita discussão interna. Sim, é isso, aquilo, está confuso, e aí a gente volta e configura todas as categorias. Daí aquilo dá uma luz, um respiro, aí a gente consegue entender melhor as coisas e vai seguindo. Aí vai chegar uma hora que provavelmente também vai chegar muito complexo, aí volta, configura todas essas categorias, mas a gente saiu dessa variação, né, de um olhar em que só tinha um acesso da favela e a pessoa andava muito, subia morro, descia morro para chegar no ponto de acesso, e agora a gente vê um universo assim, de variações de território de favela na zona norte do Rio, que acho que é tão rico que já começa até a possibilidade de abranger as variações de outras cidades também. E aí são muitas categorias, muitas possibilidades diferentes, porque é sempre uma forma nova de ocupar aquele território dentro da possibilidade, né? É sempre um vazio, uma sobra da lógica imobiliária de urbanização da cidade, e a favela vai se desenvolvendo nesse processo, assim. Então, gera muchas variaciones. Y se nota que hay mucho trabajo ahí, eso se ve, aunque no haya visto la plataforma, se nota que están trabajando, que es un trabajo de hormiga y que es enorme. Só uma complementação, ainda há tempo? Bem, a gente falou sobre as transformações desses espaços, né, e eu gostaria de complementar que eu, né, falei sobre os depoimentos, assim, do impacto que esses espaços têm para a população, para a comunidade que está em volta, né. Então, assim, tanto impactos sociais e econômicos também, a gente vê no entorno desses locais as pessoas começando a reconstruir suas vidas, né, e aí não só com novos um comércio local, uma atividade que acontece à noite e reúne as pessoas, mas também palco de novas histórias, né? A gente tem depoimentos de pessoas que perderam amigos, né, que foram assassinados próximos àquele local e que hoje eles ressignificaram aquele local depois dessa transformação, né? A gente tem mãe que perdeu o filho e aí está levando o filho pequeno para brincar naquele espaço, né, e nos fez um depoimento de como aquele espaço, assim, foi ressignificado para ela, né, ali ela perdeu um filho e ela estava levando um neto, né, para brincar naquele mesmo espaço que hoje tinha assim, não é só o aspecto físico, né, mas tinha um significado diferente para ela. Então, eu acredito que caminhar nesse sentido, né, a gente também identifica que a gente deve pensar esses espaços mais próximos possível, né, da comunidade em torno. A gente teve mais êxito nos projetos onde a comunidade, isso é óbvio, né, onde a comunidade se envolveu mais, né. Nós temos espaços que também não tiveram o êxito que a gente gostaria, exatamente por falta de envolvimento da comunidade local, então isso é um aspecto importante que a gente observou. A gente observou também que a empresa construtora, ela não tem o mesmo
o mesmo primor na execução das obras de uma obra, digamos, executada numa área mais valorizada da cidade. Então, a gente teve que ter uma fiscalização mais forte para que essa construtora entendesse que aquele território deveria ter um projeto de mesma qualidade do que qualquer outra área da cidade. Então, alguns aspectos que a gente conseguiu identificar ao longo da execução disso, né? E eu considero um grande, além do retorno disso para a população, também o fato da gente conseguir montar uma equipe, né, que começasse a pensar de forma diferente essas intervenções na cidade. Eu acho que isso foi uma grande contribuição para o setor público, né? É importante que quem trabalha com o público chegue e tenha essa noção. Nós fortalecemos também a equipe, inclusive a equipe de arquitetos. Nós conseguimos ampliar em 3 vezes o número de arquitetos aqui e que hoje estão pensando a cidade também para além de uma área, digamos, que seria mais valorizada, ou que teria um grande projeto, mas áreas que possam transformar a vida das pessoas através dessas intervenções. Muchas gracias. Ahí José Rafael quería hacer un comentario. Bom dia. Estão conseguindo me escutar? Meu nome é José Rafael, eu sou aluno do doutorado no IAL e eu estou trabalhando sobre processos de vitalidade urbana em zonas especiais de interesse social aqui em Recife. Eu achei bastante interessante a questão do trabalho do pessoal do Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente se eu perdi durante a apresentação. Eu queria saber se vocês estão fazendo uso de sintaxe espacial, né, se posteriormente vai ter também o uso de processos de geoprocessamento, depois de levantado todos esses dados, né, para ver a questão de conectividade, de integração, né, de como é que se dá esses 3 pontos, né, que vocês levantaram, né, com o restante da cidade. Então, José, a sintaxe espacial tem uma metodologia assim, que basicamente são as conexões, né? São aqueles eixos de conexão. O nosso mapeamento ele é basicamente com base assim, a base dele é visual. É visual. Essa é uma interpretação visual e dessas categorias visual e de análise, de reanálise sobre o território. Ele não tem digamos assim, porque a sintaxe ela vê tecido e na base do tecido ela interpreta. Acho que o nosso é um pouquinho, incorpora outros critérios que não é só essa base formal da cidade, do tecido, né? Uhum. Do tecido. A questão da legibilidade, por exemplo, um dos aspectos que a gente começou a identificar, por exemplo, foi a presença de grafite, de arte urbana nesses portais. Como um indício assim, incrível assim, de demarcação de territórios, de identidade de grupos, como um dispositivo de controle de segurança, pessoal da segurança aí, porque muitas vezes vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, que o Uber leva a pessoa, por exemplo, para um lugar e essa pessoa entra numa favela, os grupos que dominam esses espaços reagem mal, né? Porque não sabe, é um estranho que está entrando. Então, a gente observou que em muitos acessos tem assim, bem-vindo à comunidade tal, bem grande, para a pessoa entender que ela está entrando no espaço que outras estruturas de poder que operam ali dentro. Então, isso seria impossível na sintaxe espacial. Então, essa questão da legibilidade são questões assim que a gente sobrepõe, né, essa interpretação do tecido, evidentemente, mas essa questão da legibilidade ela é super importante.
A gente já tentou fazer, fez umas análises de rotas, assim, de tempo de deslocamento, de alguma coisa mas era mais uma informação a mais dentro dessa lógica principal que a Fabiana falou. Seria tipo um anexo, né? Outras possibilidades. Como a gente mapeia tudo no georreferenciado, assim, a gente consegue gerar também essas informações, se for o caso, se for necessário. Acho que o foco é que a gente pode ter uma estrutura de dados que pode gerar esse tipo de análise também, mas não necessariamente seria o nosso foco. Mas a gente já explorou um pouco disso nos softwares, né, de tempo de deslocamento até o ponto de ônibus, de manchas de distância a partir de cada ponto de acesso, mas não chegou a ser profundo, assim, a nível de dizer que foi sintaxe espacial, sabe? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, si no hay comentarios, entonces les agradezco muchísimo por haber cumplido con los tiempos, por haber tenido este intercambio y bueno, por haber traído una diversidad tan grande de temas, desde lo ambiental hasta los accesos, hasta la violencia y la seguridad, la gentrificación. Muchísimas gracias. Graças a vos. Pessoal, bom dia, obrigado. Tchau, pessoal. Bom dia, prazer estar aqui com vocês.